a inteligência artificial na hotelaria. Afinal, quais são os caminhos que a hotelaria precisa seguir para entrar definitivamente na era da inteligência artificial, Paulo? E o Depois das 6 está começando agora com a inteligência natural. Gabriela Otto, que ridícula essa introdução que eu fiz agora, porque eu falei inteligência natural, eu quis dizer que nós éramos inteligentes, entendeu? E aí Entendeu, o pessoal entendeu, o pessoal entendeu? Então tá bom, então Certeza. deem um like, ou então, né, desconectem porque achou a gente muito arrogante. Mas vamos lá. Muito bem. A Temos gente... muito a falar sobre isso, porque está em todos os negócios, tem em todos os lugares, não tem como fugir de inteligência artificial hoje em dia, né, Paulo? não tem, e é um tema que, como você falou, ele está afetando todos os negócios e vai afetar cada vez mais, né? Achei muito legal, um dos artigos que a gente leu como pesquisa aqui para esse vídeo, falou sobre que a gente sempre pensa, né, que no futuro estaríamos aí entre robôs, né, um mundo cheio de robôs que para tornar nossa vida mais fácil, para tornar nossa vida mais simples, e na verdade, né, praticamente o mundo dos Jacksons. Isso é muito da nossa geração, a galera mais nova nem sabe o que são os Jacksons. Enfim, procurem, Google. Só que esse dia chegou e os robôs são invisíveis, né? Então, passa aí um pouco do conceito. O que é esse negócio de inteligência artificial, sendo que a gente não está vendo robô na rua nem em casa, né? É um tema muito amplo, muito amplo. Inclusive, tem tantos os campos da ciência dura, né, como a engenharia de dados, quanto o campo da ciência mole, que é a sociologia, a antropologia. Todos eles têm muito material, né? Inclusive um material que eu adoro sobre o impacto da inteligência artificial na nossa vida como humanos, é do Yuval Harari, né? Que ele fala muito sobre os impactos na sociedade da inteligência artificial. Mas voltando aqui para o nosso tema, é importante a gente explicar um pouquinho o que é inteligência artificial. É uma constelação de muitas tecnologias que existem hoje em dia, e que elas são divididas, a Accenture tem uma divisão que eu acho muito simples e muito inteligente, que são divididas em duas famílias, né? A família do que eles chamam de inteligência artificial limitada, e a inteligência artificial limitada é o que a gente vê hoje, os programas que preveem a meteorologia, né? Aplicações meteorológicas, assistentes digitais, aqueles robozinhos que a gente tem por todos os lados, como conversando com a gente a partir de uma base de dados pré-populada, e outros softwares que analisam esses dados para otimizar essas funções, determinadas funções de negócio, tomada de decisões, etc. E aí é onde a gente se encontra hoje, que é essa inteligência artificial limitada. E na sequência, segundo a Accenture, tem o que eles chamam de inteligência artificial ampliada. E a inteligência artificial ampliada são aqueles modelos que a gente vê em filmes de ficção científica, em que as máquinas elas são sensíveis com a quantidade de dados que elas coletam, que eles conseguem chegar ao ponto de emular, de simular a inteligência humana, pensando de uma maneira estratégica, antecipando e decidindo como um humano. E isso a gente ainda está muito longe de chegar. Por enquanto, a gente só vê na ficção científica. Segundo um outro quadrinho que a gente vai mostrar para vocês, que é um quadro que eu gosto muito, que eu utilizo nas minhas aulas da Salesforce, ele mostra ainda que isso é algo para mais daqui a 5 anos, 6 anos, porque a gente não tem ainda essa base de dados tão integrada, né, para que a gente possa emular decisões que a gente chama de decisões que têm arbítrio, né? Arbitragens, julgamento, né? Que julgamento ao ponto de se tornarem até humanas. Então, assim, esse o conceito, a explicação. O que eu queria passar a bola para você, Gabi, como é que a gente aplica a inteligência artificial, seja ela ampliada ou seja ela limitada, dentro do mundo da hotelaria, que é esse o tópico que a gente está tratando aqui hoje, né? Tem várias maneiras, mas você fala muito bonito, Paulo. Você fala muito
de uma forma assim extremamente acadêmica e usando palavras rebuscadas. Você sabe que, para simplificar essa explicação aí, eu Muito acho que a melhor obrigado, Gabi. palestra... Hum. Não, é um elogio, isso é um elogio. Não, não é elogio, você fica É um debochando, dizendo que eu falo elogio, palavras difíceis, imagina, entendeu? imagina. Deixa de ser cínica. A melhor explicação que eu também entendi tudo isso foi de um palestrante que mostrou uma geladeira. E ele falou o seguinte: então vamos lá, nós temos uma geladeira em casa e ela tem um sensor. Nós abrimos, ele sensor vai ver quantas vezes nós abrimos essa geladeira. E que esse sensor também vai deixar registrado que dia sim, dia não, eu como um iogurte, por exemplo. Muito bem. O que significa, depois de um tempo, essa mesma geladeira com esse sensor, ela vai criar um padrão e entender que eu como tantos iogurtes por mês ou por semana. E ela mesmo vai tomar a decisão de solicitar mais iogurte e fazer a compra no supermercado de iogurte quando tiver para acabar. Veja bem. Então, o que significa cada uma dessas coisas? Big Data. Big Data é justamente a informação organizada, né? É esse sensor captando lá quantas vezes eu abro a geladeira, quais são os produtos que eu peguei, quantas vezes eu peguei cada produto, quais são os dias que eu peguei esses produtos e etc. Inclusive, outra coisa, ele vai... eu moro com várias pessoas. Ele vai identificar na câmerazinha quem é a pessoa que abre, o que ela pega, quantas vezes ela pega, e etc, etc. Ok? O que é a organização desses dados para criar um padrão? Isso chama-se Big Data. O que é a internet das coisas? É a conexão da geladeira na internet. Isso é internet das coisas. E o que é inteligência artificial? É a tomada da decisão de pedir para o mercado, de comprar no mercado mais iogurte, pelo próprio sensor, pela geladeira, e não pelo ser humano, porque a inteligência artificial é a tomada de decisão que a máquina toma, né, pelo ser humano. Eu achei sensacional, e foi uma das formas mais simples que eu também entendi esses 3 grandes conceitos aí. Agora, inclusive, sem querer brincar com esse teu exemplo, o Yuval Harari, nesse livro que ele conta, Lições para o Século XXI, ele conta o seguinte: e quando você não quiser ovos e fica a porra da geladeira te oferecendo ovos, né? Quando você diz, muito não bom. quero mais comer ovo, que eu estou de dieta, etc e tal, e a geladeira está lá te empurrando ovos de qualquer maneira. Se você não reconfigurar ela, ela vai continuar, não mudar as informações dela ali dentro, ela vai continuar te oferecendo ovos. Muito bom. Isso acontece, né? A gente vai falar aqui, inclusive, começando por experiência de compra. A gente dividiu em 2 aqui, que é a experiência de compra e a experiência de hospedagem. Então, dentro da experiência de compra, quando a gente fala da parte de marketing, de revenue management, distribuição, etc., a primeira coisa que dá para a gente tratar aqui é de algoritmos de inteligência artificial que estão cruzando essas preferências dos viajantes, né, dos hóspedes. Então, desde o teu site, onde o pessoal coloca lá, eu quero a data tal, categoria tal, eu quero uma vista X, eu quero o número de pessoas Y, ou em sites de agências online, né, que tem várias opções ali para você compor o que você quer, e existe, então, esse sistema que faz esse cruzamento de informações usando a inteligência artificial para dar os resultados e as opções para o cliente mais adequadas possível. Então, pode ver que são coisas simples. Toda a parte de previsão de reservas, os sistemas que você usa aí, né, de motor de reservas, de channel manager, as flutuações de preços, né, que o sistema, de repente, está te recomendando, tudo isso não é um sistema assim, em si, é um sistema, um software que está utilizando, está trabalhando com inteligência artificial, né? Os algoritmos de inteligência artificial. Então, é muito mais presente na nossa vida do que a gente imagina. Exato.
Pelo lado da parte de marketing, então, né, Paulo? Pelo amor de Deus, tem um mundo aí que é viável fazer, né? Em É, termos de personalização. A gente está falando de uma chegada na hiperpersonalização, né? exato. E tem etapas que a gente vai falar daqui a pouco, mas, no fundo, como eu falei no início, é uma integração de todos os sistemas tecnológicos da empresa, ou daquele ecossistema de negócio, que transforma aquilo, que emula aquilo em inteligência e até mesmo tomada de decisão. Então, amanhã Uhum. você vai ter o PMS, você vai ter o POS, você vai ter o RMS, todos eles emulando informações para uma tomada de decisão do negócio, né? Então, Uhum. antecipação, satisfação, valor, vai muito além do que os robozinhos e do que os bots que a gente vê hoje, né? Exatamente. Bom, se a gente for agora para a experiência de hospedagem, ou seja, o cara já está hospedado lá, está dentro do teu hotel, ele está experienciando ali o teu serviço, o teu produto. Então, vamos dar exemplo da recepção. Então, você tem ali uma loucura na recepção, telefone tocando, os hóspedes esperando para fazer check-in, gente fazendo consulta online, outros hóspedes fazendo pergunta, pessoas da equipe, enfim, o recepcionista está enlouquecido ali, né? Então, como é que você vai prestar um serviço de excelência nessa condição? Assim como na parte de decisão de preços e comercialização em geral, é tanto dado que chega uma hora que humanamente é impossível você fazer esse cruzamento para oferecer o preço mais adequado, a condição mais adequada para aquele hóspede específico, a mesma coisa acontece dentro do hotel. Como é que, humanamente, a gente consegue, então, ser capaz de realizar um monte de tarefa ao mesmo tempo e de forma correta, né, sem erro? Então, aí entra o quê? Entra um sistema telefônico alimentado por inteligência artificial, que vai rotear ali as chamadas de forma inteligente, vai entrar um chatbot que vai responder os clientes de perguntas básicas, né, já direto online, real time, vai entrar o check-in remoto, né, que vai facilitar, vai permitir que os hóspedes já coloquem suas informações ali, sem que a recepção precise parar para inserir esses dados no sistema. E, recentemente, eu tive alguns dias atrás, numa reunião com os principais RMs do país, a gente teve aí várias pessoas que são data scientists e que trabalham na análise de dados. Eles até deram um exemplo muito legal que eu vou repetir aqui, que é qual é o próximo passo, né? O que a gente quer? A gente quer saber o que aquele cara dentro de um resort, que tipo de caipirinha que ele tomou, de qual fruta, em que horário, em qual PDV, para a gente poder proporcionar real time uma experiência, uma ativação ali de experiência diferente para ele, né? Não é só aquela coisa de quando o cara sai, né? Saber o que ele tomou do frigobar e tal. Não, vai ser uma coisa muito mais rápida, muito mais personalizada. Ou seja, tem um futuro interessante pela frente Sim, aí, né? sim, sim, sim. Muito, muito, ainda mais a base dentro do mundo dos serviços, da hotelaria, que a gente tem milhares de touch points, a gente sabe disso, a gente ensina nas escolas que a complexidade da hotelaria está no nível de touch points que você tem, né? Uma vez É. eu vi um estudo que disse que o cliente, de 24 horas que ele passa dentro de um hotel de lazer, ele tem mais de 2.000 touch points que podem Olha isso. reverter uma satisfação, né? Um chuveiro que sai água fria em vez da quente, é um recepcionista que está mal-humorado, que não dá um sorriso, etc. Bom, enfim, eu quero Quando dizer a gente que fala em serviço, é muito mais do que mu simplesmente aquele sorriso da recepcionista. É muito mais muito do que mais. isso, né? É um omelete que É. não veio daquele jeito. E aí, a questão da inteligência artificial, novamente, aquela definição de início, que é uma miríade, né? Uma consolidação de toda a plataforma, de toda a tecnologia para trazer, emular processos de decisão e de valor, vai muito mais do que no PMS, do que no POS, RMS. Você vai estar vindo com o seu smartwatch, que vai estar jogando informação para os RFIDs, provavelmente, os pontos de coleta de informação dentro do hotel, que vão estar voltando com valor, com ofertas, com propostas, etc. Então, é incrível aquele ecossistema da experiência hoteleira
empoderado, né, por essa tecnologia da inteligência artificial, né? Total, total. Não, eu acho que está muito mais dentro do nosso dia a dia realmente que a gente imagina, né? Eu falei aqui da parte de motor de reservas, mas assim, na parte de comercialização, a atualização das tarifas em vários canais, né? E OTAs, por exemplo, em tempo real pelo Channel Manager. Inteligência artificial. A gente Comparar falou, o né? desempenho do teu hotel com classificação com outros hotéis, tipo a OTA Insight faz. Inteligência A gente artificial. falou do Tudo. programa anterior sobre smart contracts, os contratos Sim, inteligentes que vão ser total, alimentados total, também por toda essa base de coleta de informações, né? Enfim, são as máquinas decidindo pela gente, né? Que total, é a história da total. geladeira que a gente falou, né? Que a geladeira diz que eu quero ovo. Eu digo, É. mas eu não quero ovo. Não, você quer ovo. Você quer. É que nem viagem, né, Paulo? Não, mas uma vez na vida eu pesquisei Caribe e aí agora eu recebo só e-mail marketing de Caribe, de tudo que é hotel e companhia aérea e de Exatamente. operadora. Eu não Exatamente. quero mais ir para o Caribe, gente. Eu quero agora, meu negócio é Europa. A gente tem que fazer um programa, Gabi, só sobre isso, sobre os micos, né, da informação e do e-mail marketing, né? É Nossa, eu recebo impressionante. cada. Eu Todo tenho mundo, uma né? Acho que todo mundo coleção, né? recebe cada coisa impressionante. E tem tudo a ver com o que a gente está É, falando. Ainda é uma não personalização do ser único, né? Ainda é uma é, coisa feita em bloco. é. Você sabe que nessa reunião, já entrando aí na reta final, que a gente vai falar do nosso último bloco, nessa reunião que eu comentei, estavam falando uma coisa muito legal e eu concordo plenamente. Ainda hoje existe entre o dado do cliente, que o cliente ele é o dono do dado dele, da informação dele, certo? Entre ele e o nosso serviço, né, a prestação da experiência, etc., existe uma pessoa aqui ainda. Né? A coisa não flui de forma totalmente automatizada. Enquanto houver isso, vão existir erros, né? Enquanto houver isso, a coisa ainda vai patinar um pouco. Inclusive, na hotelaria, de repente, o pessoal de vendas, marketing está trabalhando ali em algumas ativações interessantes e programas e pacotes, enfim, uma personalização bem específica para certos clientes. Só que aí, para ter a experiência como um todo, você precisa de departamentos como a IB, como governança, que não tem a mesma maturidade no tratamento de dados que talvez outros departamentos tenham. Então, a gente ainda, quando olha a hotelaria como um todo, quando você vai para o micro, né, dentro do próprio hotel, você ainda tem algumas distâncias aí em termos de tratamento de dados, né? É, ainda tem, ainda tem. Mas quanto mais você tem interfaces, mais você vai facilitar também que esses caminhos, esses sistemas que a gente chama de legacy, eles sejam superados por outras camadas de informação que vão vir, como eu falei, os IoT, né, Internet of Things, né, os wearables, o mobile. Então, eu acho que isso vai facilitar muito também a nossa indústria, que é uma indústria que sempre viveu o drama da fragmentação tecnológica, da falta de É. código e de padronização, né? Mas isso é um outro Aliás, programa. eu vou te falar, porque eles fizeram uma pesquisa rápida com esse pessoal lá, e eu queria ver se você concorda. Quais são os desafios, né? Por que a coisa não anda na hotelaria? Em primeiro lugar, eu até me surpreendi, ficou qualificação de pessoas, qualificação de Uhum. profissionais. Em segundo lugar, ficou tecnologias, ou seja, o mercado não tem tecnologia adequada para fazer essa integração toda e fazer tudo acontecer com a centralização numa ferramenta só. E em terceiro lugar ficou investimento. Isso quer dizer o quê? Que mesmo quem tem a cabeça aberta, quem está disposto a investir nisso, não tem uma tecnologia adequada no mercado para fazer acontecer. O que você acha disso? Se surpreendeu também, não? Os dois itens a gente já falou em programas anteriores, a questão do gap de competências e a questão do investimento em tecnologia. A gente fez um programa sobre isso. Mas eu acho que não é a questão de falta de sistemas ou de tecnologia
disponível para que a gente possa ir nessa direção de transformar o nosso negócio num negócio inteligente, em que a máquina ela trabalha a favor da otimização do trabalho das pessoas que trabalham no hotel e da geração de valor para o cliente. Eu acho que não. Existem muito, e quem diz isso não sou eu, sim, sou eu, claro, estou falando, mas você vê o volume de investimento que a indústria de turismo, e particularmente a hotelaria, recebeu em inovação e tecnologia, em startup dos fundos de venture capital dos últimos 5 anos, até mesmo antes da pandemia, somam quase que 50 bilhões de dólares, é alguma coisa que são 5 Caraca. bilhões de dólares, na verdade, não são 50, são 5 bilhões de dólares, tudo voltado para a otimização da tecnologia, do valor ao cliente, da distribuição, da integração dos sistemas, etc. Então, eu não acho que seja tecnologia, essa é a minha opinião, mas vamos respeitar também o que os profissionais disseram, né? Esse ficou em segundo lugar, o primeiro realmente ficou como profissionais qualificados, você vê. Bom, Porque tem uma questão de mentalidade aí também, né? Entender a importância de tudo isso e tal. Maravilha, então vamos para as dicas. Paulo, tua vez. é a minha vez de Quero dar saber a dica. tua dica. E a minha dica, Sim. ela vai para um livro de um... eu acho que é um filósofo, na verdade, ele é considerado um líder espiritual, mas eu acho que ele é um filósofo, é o Eckhart Tolle, que escreveu um livro chamado O Poder do Agora, que é um livro que já vendeu 20 milhões de exemplares, um livro facílimo de se ler, e que eu considero assim, uma obra de arte, uma obra-prima para momentos em que a gente está vivendo hoje, que são momentos de extremo ansiedade, né? De extrema ansiedade. E eu acho muito legal. E aí você falou que no briefing você conhecia, inclusive, a Eckhart Tolle, né? Não só conheço, como está aqui, ó, O Poder do Agora. Uau! Gabriela Otto! Olha, eu acho que foi a primeira dica que a gente está concordando. Que bateu, né, dica? Bateu. É. O que eu quero lançar só essa história, depois você fala o ponto de vista do que você gostou do conceito do livro, mas a coisa que eu mais acho interessante nesse livro é a questão que ele chama do pensamento compulsivo, que nós temos uma tendência a pensar compulsivamente, seja sobre o futuro ou seja sobre o passado. E esse pensamento compulsivo, ele intoxica o nosso poder de nos voltarmos para nós mesmos de uma maneira tão intensa que, se a gente consegue quebrar isso e se concentrar no aqui e no agora, porque no fundo o que ele diz é o seguinte: não existe futuro e não existe passado, porque tudo está acontecendo no aqui e no agora, a gente consegue atingir o que ele chama de um estado de consciência plena. E esse estado de consciência plena é aquele que traz para você, enquanto ser humano, a sua centralidade, né, enquanto ser. Então, eu acho que é muito legal essa história que ele fala do pensamento compulsivo e como combater. Ele dá dicas, né? Ele dá dicas assim reais de como é que a gente combate essa história do ego levar você para o futuro, para o passado e te expulsar do presente, né? E você, o que você achou legal? Eu tinha muita resistência com esse livro, até me convencerem a ler, porque, para mim, ele estava enquadrado em autoajuda, e vocês sabem, quem acompanha aqui, o que eu acho sobre livros de autoajuda em geral. Uhum. Mas, realmente, ele se enquadra em literatura espiritual, é o que fala aqui na capa, inclusive, mas ele tem testes, ele tem a comprovação, ele traz um embasamento muito bom, como você falou, é prático o negócio, então eu esqueci o fato de ser ou não ser a autoajuda, realmente o conceito é muito bom. Tem uma frase que ele tem aqui, que eu separei, que eu acho que revela muito, eu achei tudo muito conectado com a filosofia do budismo, a filosofia budista, se você fizer alguns comparativos. Ele fala o seguinte: estar identificado com a mente é estar preso no tempo. Ou seja, a mente e o tempo, elas são inseparáveis. Então, aonde tiver a tua mente, estará o teu tempo. Isso eu achei muito legal. E aí ele continua, que existe uma compulsão
da gente em viver exclusivamente através da memória, que é o passado, ou através da antecipação, que é o futuro. Que aí entra, né, a ansiedade e outras coisitas mais aí quando a gente vive só no futuro. Então, eu achei muito legal esse negócio da mente e do tempo serem inseparáveis. No momento que a gente toma consciência disso, de que o teu tempo vai ser aonde a tua mente estiver, é sensacional, né? É incrível. Então, o presente, ele é eterno. Eu achei incrível isso, né? É tão óbvio, não é óbvio, fala a verdade. Ele jogou o óbvio na nossa cara de uma forma racional, bem escrita, bem embasada, e a gente fica, pô, como é que, né? Como é tão simples, como é que eu não consigo fazer isso, né, no dia a dia? Ele realmente é incrível. Eu fiquei também impactado com esse livro. Fui comprar também, recebi uma dica de uma outra pessoa, fui comprar e fiquei impressionado. Não consigo desgrudar dele. Tem cada ângulo que você pega, ele pega um ângulo diferente. Você falou do budismo, ele traz muito também a religião católica. Ele fala de Santo Agostinho, que é a questão de Santo Agostinho dizer da impossibilidade de se definir tempo, porque tempo ele não existe, porque ele está sempre vinculado a um componente de passado e de futuro. E aí, enfim, é muito legal. É um livro que dá para se ler num final de semana e você quer reler mais e mais. Então, é isso aí, Muito Gabi. bom. Fica a dica aí, de novo, vamos mostrar aqui para fazer a propaganda. Ele é o guru da ópera, lá, como é que ela chama? Winfrey? Ela é o guru da ópera, tem vários vídeos dele com ela. Tem uma hora que ele diz assim, ela fala sobre a vida dela, a pessoa vai perder a vida, não sei o que, ele diz assim, Oprah, ninguém perde a vida, você é vida. Perfeito, perfeito, muito bom. Bom, muito bom, Paulo, adorei. Gabi, um beijo para ti. Ótimo para finalizar nossa sexta. Ótimo, agora é a hora do gin tônica. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.